Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao áudio. Lembrando que o áudio está transcrito, o áudio que vem lá da live, e eu irei lê-lo, porque assim fica mais compreensível. Ao áudio dela que diz assim: até que ponto é saudável manter uma amizade que é tóxica? Tenho uma amiga que é borderline e, de uns tempos para cá, tem ficado quase impossível conviver com ela. Ela tem tido uns surtos, não tem me apoiado em várias coisas, me criticado e tenho que falar com ela tendo muito tato, pisando em ovos. E isso está começando a ficar bem desagradável. Porém, por outro lado, sou uma pessoa que não tem uma grande gama de amigas, principalmente amigas solteiras, e eu estou divorciada recentemente. Será que tem um limite que a gente pode aguentar pela amizade da pessoa? Afinal, ela não é ruim de um todo, mas há um limite saudável para a gente aguentar ou, se está nesse ponto, já é melhor cortar? Veja bem, minha querida, aqui me parece que o que você está mostrando aqui é que essa amizade ela está mais drenando do que nutrindo. E isso é um dos sinais claros, diga-se de passagem, um sinal claro, né, de que algo deixou de ser saudável. Quando a coisa mais drena do que nutre. Certo, gente? Então, tem coisas que a gente tem que parar e pensar assim, olha, eu tô tendo a minha energia mais drenada do que nutrida nessa relação que eu tenho, seja relação familiar, relação de amizade, relação profissional, relação amorosa. Então, eu já tenho aqui um sinal de que algo está não sendo saudável. Aí, quando a gente vai olhar, então, esse lado da sua amiga que você relatou aqui, tá, a gente até entende que as pessoas com transtorno de personalidade borderline, certo? Elas realmente vivem emoções muito intensas. E vive. O borderline, ele vive emoções muito intensas, assim, vive às vezes uma montanha russa de emoções. Então, por vezes, eles vão oscilando, né, entre idealização e rejeição. Idealiza uma coisa, depois se sente rejeitado, e aí vai vivendo. Esse é um maremoto, é um vulcão, um maremoto, uma tempestade de emoções. É tudo dentro do borderline. E claro que isso, né, esse comportamento, essa questão que caracteriza muitas vezes o border, faz com que as relações que eles desenvolvem, inclusive as relações de amizade, elas sejam instáveis. Então, assim, ela pode te amar profundamente num dia e no outro dia ela já te critica, ela se afasta. E veja bem, não é por maldade, é porque ela tem medo de abandono. Então, na cabeça dela, é como se o abandono já tivesse acontecendo, então ela já se afasta. Sabe assim, ó, é igual aquela pessoa que é louca de ciúmes. Sabe aquela pessoa que eu tô com tantos ciúmes imaginando que lá na empresa você conheceu alguém, né, o namorado, por exemplo. Eu acho que ele conheceu aquela menina que entrou, acho que ele se interessa por ela, e eu vou criando isso na minha cabeça, vou criando na minha cabeça. Quando o namorado chega em casa à noite, eu tô com raiva dele. Eu tô com raiva. Então eu já trato ele mal, eu fico meio bicuda, eu já tô com raiva. Por quê? Porque eu fiquei alimentando isso na minha cabeça. A menina acabou de entrar na empresa e eu já fico, porque ele deve estar se interessando por ela, porque ela é bonita, porque ela não sei... Entendeu? É mais ou menos isso. Então, a pessoa num dia ela te ama, o border, por exemplo, no outro dia te rejeita, se afasta de você, porque e criou essas coisas na cabeça da pessoa, o medo da rejeição. Então, automaticamente, ele já te trata mal, ele se afasta. E, claro, por conta dessa condição, a pessoa tem dificuldade de regular o próprio humor. Então, veja bem, quando a gente coloca aqui a questão do borderline, isso aqui é para ajudar a entender o que se passa dentro de um border. E aqui eu estou falando de maneira bem rápida. Aqui a gente não está falando sobre o borderline, o assunto do vídeo não é esse. Mas estou dando uma pincelada em algumas características para ajudar a entender, não para justificar.
Porque assim, ó, eu posso entender a característica do border, mas isso não é justificativa para que a pessoa seja agressiva comigo. Para que seja agressiva, para que haja comigo com falta de empatia, para que, né, queira me manipular. Então aqui não é justificativa para nada disso. Porque, veja bem, ter um diagnóstico, então ela tem o diagnóstico de que ela é borderline. Ter o diagnóstico não dá o direito da pessoa te ferir constantemente, porque as pessoas vão nos ferir. Agora, constantemente a pessoa está me ferindo. Agora, aqui a gente analisou então um pouquinho ela, a partir desse lado do transtorno de personalidade borderline. Agora a gente olha um pouquinho o seu lado, a partir do que você colocou aqui. O que você colocou? Você colocou que você tem que falar com ela com muito tato, pisando em ovos. Você colocou isso aqui. Então, isso aqui, né, tem que falar com ela com muito tato, pisando em ovos. Isso aqui é um sinal clássico de que a relação virou um campo minado emocional. É um campo minado. Eu fico com medo, não sei onde eu estou pisando. Será que vai explodir agora? Será que vai explodir depois? Eu tenho medo. Então, quer dizer, eu tenho que ficar me contendo, eu tenho que ficar analisando se eu falo, se eu não falo. Ou seja, eu tenho que ficar me contendo o tempo todo com medo de desagradar. E quando isso acontece, evidentemente, eu perco a espontaneidade, a naturalidade. E aí, a amizade, na verdade, ela passa a gerar ansiedade e não acolhimento. Não é gostoso quando você está conversando com um amigo, que é o seu amigo mesmo, tal, e ali você se sente acolhido. Lógico, você sabe que a pessoa não fica passando a mão na sua cabeça, que quando a pessoa precisa falar, ah não amigo, mas aí você errou, ele fala, mas ele fala acolhendo, ele fala não para te julgar, ele fala para te alertar. A gente sabe perceber essa diferença, mas é gostoso quando você tem aquele lugar onde você pode ser você. E aquele é o lugar onde é um lugar de acolhimento. Agora, onde eu tenho que ficar me contendo, é o tipo de situação que me gera ansiedade. Lógico, você não sabe o que vem, então você fica aflito. Então, como que isso pode ser saudável? Onde eu deveria me sentir relaxado, entendeu? Eu tenho que estar relaxado porque eu estou acolhido. Sabe aquela coisa, eu me sinto seguro? Não, ali eu estou aflito, eu não sei o que vem, eu fico ansioso. E claro, né, um outro sinal de alerta, a partir do que você está falando aqui, é quando o vínculo ele passa a ser unilateral. Ou seja, você apoia, você por vezes segura a barra, você compreende, mas eu não tenho, eu não recebo. Então, eu oferto tudo isso, mas eu não recebo. Então, precisa tomar cuidado. Porque assim, claro, amizades saudáveis, elas têm desequilíbrios, mas são desequilíbrios pontuais. Ah, por quê? Porque, claro, aliás, amizade, relacionamento amoroso, acontece isso. Ou seja, o que é um desequilíbrio pontual? Bom, sim, né? Naquele momento a pessoa está passando por um perrengue, ela precisa mais da minha ajuda. Por exemplo, a pessoa foi mandada embora do emprego. Meu amigo, minha amiga foi mandada embora do emprego. Então, óbvio, existe um desequilíbrio pontual. Por que um desequilíbrio? Porque ela está precisando mais do meu apoio. Mas é de maneira pontual, nesse momento em que ela foi mandada embora, ela tinha feito dívida, jamais ela imaginava que ela fosse ser mandada embora, ela está desesperada. Entendeu? Então, é um exemplo de um desequilíbrio que sim, ela precisa mais do meu apoio naquele momento, mas é algo pontual, não algo constante. Onde aquela amizade, sabe, parece que ela só quer me consumir, sempre eu, e eu não recebo nada. Então, tá vendo? Não é um desequilíbrio pontual, é um desequilíbrio constante. Agora, é natural você, né, ter esse receio de se afastar, ainda mais nesse momento que você está reconstruindo a sua vida. Você disse aqui, né, que você é separada recentemente, você se separou recentemente, você sente que você está com um círculo social menor, então parece que eu tenho esse receio também agora de me afastar dela. Só que aqui você tem que pensar o seguinte,
Olha, manter uma relação só pelo medo de ficar só, será que também não é uma forma de abandono de mim mesmo? Porque aí seria como numa relação amorosa. Quantos casos eu atendi aqui já de relações amorosas em que a pessoa permanece dentro da relação amorosa porque tem medo de ficar só? Sabe aquela coisa ruim com ele, pior sem ele? Tem como a relação ser saudável quando é ruim com ele, pior sem ele? Não, se tá ruim com ele, pode ser melhor sem ele. Então, numa amizade, eu tenho que prestar atenção também, preciso tomar cuidado, tá? Porque às vezes o raciocínio pode ser muito semelhante. E claro, eu não preciso, por vezes, cortar essa amizade de forma brusca. Eu posso começar colocando alguns limites. Eu posso reduzir a frequência dos contatos, então eu posso começar a ter menos contato. Eu posso, dizer com calma, mas dizer quando algo me magoa. Por que eu acredito que aquilo me magoou? Ou seja, eu mostro como eu me senti com aquilo. Eu tenho que aprender a mostrar isso, gente. A gente precisa aprender a falar por que eu me senti, como que eu me senti. E claro, a gente tem que priorizar o autocuidado emocional sem culpa. Ah, eu me afastei dela, coitada, ela tem borderline e eu me afastei dela. Tá, mas eu tenho que priorizar o meu cuidado emocional, tá? Isso aí é algo que está fazendo mal para mim. E se mesmo colocando, se mesmo com esses cuidados, se mesmo eu me posicionando, eu falando que me magoa, eu falando com calma por que me magoou, por que essa atitude dela me chateia, se mesmo com esses cuidados, mesmo assim, essa amizade continua me desgastando, tá me drenando, então, olha, afastar-se muitas vezes é um ato de amor próprio, não de egoísmo. Então presta atenção, avalia bem aí, vai se questionando e percebendo. Eu não preciso, cortei de hoje para amanhã com isso. Eu posso ir me posicionando, às vezes me afastando aos poucos e percebendo, entendeu? Para ver se vai dar jeito. Porque tem situações que não é porque a pessoa é borderline que ela será uma má amiga, viu, gente? Não entra nesse preconceito, não. Ah, se a pessoa é borderline, vai ser um inferno se relacionar com essa pessoa amorosamente. Seja relação amorosa, seja relação de amizade, vai ser um inferno conviver com essa pessoa. Não é assim. Amizades tóxicas, se fosse assim, só borderline seria tóxico. Não, meu bem. Amizades tóxicas independem da pessoa ser borderline, tá? Mas é que às vezes o que acontece? A pessoa, ela já é tóxica. Não é que a toxicidade veio do borderline. É que às vezes ela já é tóxica e o que acontece? Ela se aproveita, na verdade, do diagnóstico de borderline para justificar a toxicidade dela. Como se você tivesse que aceitar e ficar quieto. Só que a gente não tem, como eu disse, eu entender o funcionamento do outro, por que funciona, por que tal transtorno produz determinadas coisas. Entender não significa justificar as mazelas do outro em relação a mim. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você verá todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.